Hoje nós vamos falar sobre os tipos de treinamento cardio. Quando você quer fazer uma esteirinha, quais são os tipos de treino que você pode fazer na esteira, na bicicleta, no elíptico, onde você quiser fazer. Até na musculação dá para fazer cardio, acredite. Eu vou te mostrar quais são os tipos de cardio que existem e o que acontece no teu corpo na hora que você faz o treino de cardio, para que você possa escolher a melhor opção dependendo do seu objetivo. Se você quer emagrecer, se você quer ganhar condicionamento cardiovascular, se você quer fazer uma corrida de rua, qual que é o melhor cardio para o seu objetivo? Nós vamos falar sobre isso hoje nesse vídeo aqui. Eu sou o Renato Reck, sim, o seu personal trainer favorito. E para que a gente possa entender quais são os tipos de cardio, eu preciso falar sobre fonte energética. Cada um dos cardios, dos treinos de cardio, vai utilizar determinada fonte de energia para sustentar aquele exercício. Você está aí sentado ou sentada assistindo esse vídeo e o seu corpo está utilizando gordura como fonte de energia. Para você fazer o mínimo esforço que você está fazendo aí agora, você está utilizando o sistema aeróbico e utilizando a gordura como fonte de energia. Quando a gente está em repouso, a gente utiliza a gordura. O que determina se um exercício é aeróbico ou não é a intensidade e o tempo de duração desse exercício. Então, quando a gente está em repouso ali paradinho, o teu corpo vai lá, pega a gordura que está distante aqui na barriga, está no peito, sei lá, onde, qualquer lugar, na bochecha, enfim. Essa gordura é quebrada, ela é colocada na corrente sanguínea e ela vai lá no seu músculo para ser oxidada pelo seu músculo dentro da mitocôndria e aí ali vai ser produzido o ATP, que é a fonte de energia utilizada para o nosso corpo aí para poder fazer a atividade. Então, quando a gente está numa atividade bem leve, bem moderada, a gente está utilizando essa fonte, a gordura, exatamente esse sistema que chama sistema oxidativo. E esse sistema, ele predomina, veja bem a palavra que eu estou te falando, predomina, é a maior quantidade de substrato energético, vindo da gordura ali, ele é predominantemente aeróbico até 60%, 70% da sua frequência cardíaca máxima na hora que você está fazendo exercício. Ou seja, você sobe numa esteira, começa a caminhar. Enquanto esse exercício está leve e moderado, você está utilizando a gordura como fonte de energia, você está utilizando o sistema oxidativo e fazendo todo esse processo que eu te expliquei. Esse é um dos tipos de treinamento aeróbico, o treinamento aeróbico contínuo, que nada mais é do que você subir numa esteira ali e ficar caminhando durante meia hora, uma hora, numa velocidade tranquila, moderada, um treino agora trazendo para a prática, que você consegue respirar ainda. Você começa a ficar ofegante, você não está muito ofegante ainda, a ponto de que você não consegue nem falar 3 palavras seguidas ali com alguém que esteja do seu lado, você consegue sustentar. Então, obviamente vai depender do condicionamento físico de cada um. Para alguns pode ser, essa velocidade tranquila aí pode ser uma corrida, um próprio trotezinho, mas que você consegue manter moderado sem ser muito difícil. Então, ainda está sendo um treino aeróbico, um treino que utiliza a gordura como fonte de energia. Tá? E o tempo de duração, ele é mais longo, prolongado, você consegue sustentar por mais tempo. Existem mais 2 tipos de treino. Se você ficou com um pouco de dificuldade ainda de entender, no final eu vou fazer um resumo bem simples e bem interessante para que você memorize aí tudo que eu estou falando, e é bem interessante essas informações para que você saiba tomar a melhor decisão na hora de escolher o seu treino cardio, dependendo do seu objetivo. Se você está gostando do vídeo até aqui, já vou pedir para que você deixe o seu like. E se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal para que você receba sempre informações valiosas como essa, para que os seus treinos fiquem cada vez melhores, certo? Beleza? Vem comigo então para o segundo tipo de treino cardio. Se a velocidade do treino da esteira vai aumentando, se a intensidade vai ficando mais pesado, mais difícil, começou a aumentar a velocidade ali, começou a correr, começou a ficar mais intenso um pouco, entre 70% e 90% da frequência cardíaca máxima, o batimento vai lá em cima, a gente vai entrar no sistema glicolítico de utilização, de produção de energia para o nosso corpo. A gente vai entrar no sistema anaeróbico, beleza? Você já deve ter ouvido falar sobre isso em algum momento da sua vida, aeróbico e anaeróbico. Quando a gente utiliza o sistema glicolítico, o próprio nome já diz, ele utiliza a glicose como fonte de energia para aquele exercício. Então, o seu corpo que antes ia buscar lá na gordura, fazia todo aquele caminho que eu falei, entra na corrente sanguínea, entra no músculo, oxida a gordura para depois produzir energia para o exercício, não dá mais tempo agora para fazer todo esse caminho, porque o exercício já está numa demanda energética muito grande, já está muito difícil para o corpo sustentar essa velocidade, então precisa de uma energia que está mais rápida, e aí o seu corpo vai utilizar a glicose. A glicose é essa que vai estar estocada dentro do seu músculo
como forma de glicogênio muscular. Vamos imaginar aqui a célula do músculo, que tem bem grande ali, que tem a mitocôndria, que antes oxidava a gordura, tem do lado ali o glicogênio muscular, que são várias glicoses ali quebradinhas, né, juntas dentro daquele glicogênio. O seu corpo vai lá, quebra aquele glicogênio em glicose de novo, coloca ali para já ser utilizado como, para já transformar em ATP, para já ser utilizado como fonte de energia, uma energia mais rápida, porque o bicho está pegando, a velocidade está forte e precisa de energia para aquele exercício. Então a gente está utilizando o sistema glicolítico para a produção de energia. Esse é aqueles treinos intervalados, os treinos cardios intervalados, que você sobe na esteira e você faz pequenos tiros de 2 minutos, 3 minutos numa velocidade mais alta, e aí você faz um tempo de recuperação, porque essa velocidade está tão alta que você não consegue sustentar por mais tempo. Por isso, o treinamento aeróbico, ele tem a duração mais prolongada, e o treinamento anaeróbico, que é esse que eu estou te falando agora, ele tem um tempo de duração um pouco mais curto, então a gente precisa fazer ele de maneira intervalada. Da mesma medida que o aeróbico era contínuo, agora o anaeróbico ele é intervalado. Então você faz pequenos tiros de 2 minutos, 3 minutos, né? E aí você faz um descanso, um intervalo. Isso faz com que a sua frequência cardíaca do treino fique mais elevada, o seu gasto energético fique mais elevado ainda. Por isso ele também é um exercício interessante para quem quer emagrecer, não só para quem quer ganho de condicionamento físico, mas também para quem quer emagrecer, porque tem uma demanda energética mais alta, né? Você acaba gastando mais energia. Às vezes a pessoa se confunde, acha que o treinamento aeróbico, que é aquele que eu citei anteriormente, que utiliza a gordura como fonte de energia, ele é um treinamento melhor para emagrecer. Mas não necessariamente, ele pode ser utilizado como uma estratégia. Mas aqui desse lado, eu já estou utilizando um treinamento que gasta mais calorias e que faz com que eu consiga também, dessa maneira, utilizar como estratégia para o emagrecimento. E Renato, você me disse que existia mais ou menos três tipos de exercício cardio, é verdade? Qual que é o terceiro? O terceiro tipo de cardio, ele é o HIIT. Você já deve ter ouvido falar nesse nome que parece às vezes mágico para quem quer emagrecer. Eu preciso emagrecer, eu preciso fazer HIIT, né? E o que é o HIIT? O HIIT, com a sigla em inglês, né? O H é o high, que é de alto, intensity, intensidade, alta intensidade, interval, que são 2 Is, né? Intervalado, e o T de training. Então, o treino intervalado de alta intensidade. Se antes eu tinha um treino anaeróbico, né, glicolítico, que tinha intervalos, agora eu tenho um treino que é muito mais curto, de muito mais curta duração, porque a intensidade ela antes era de 90% até 90%, né, de 70% a 90% da frequência cardíaca máxima, uma velocidade intensa. Agora eu tenho uma velocidade muito mais intensa, que é o HIIT. Então antes eu tinha um treino intervalado de intervalos curtos, né, de 2, 3 minutos. Agora eu tenho um treino intervalado de intervalos muito mais curtos, porque a intensidade é muito mais alta. Então antes eu corria na esteira um trotezinho, uma velocidade que eu conseguia aguentar 2, 3 minutos. Agora eu coloco uma velocidade que eu não consigo aguentar 2, 3 minutos. Eu coloco uma velocidade que eu aguento no máximo 1 minuto. Os protocolos de HIIT eles trabalham até no máximo 1 minuto, mas para ser HIIT de verdade, aqui entre nós vamos combinar, tem que ser ali uns 30 segundos no máximo, uma velocidade bem pesada e bem intensa para que exija de fato, para que seja de fato um HIIT. Então eu trabalho com tiros curtos, intervalos também curtos, para que eu consiga manter essa característica de HIIT. Mas Renato, se antes eu utilizava a gordura como fonte de energia no aeróbico, no anaeróbico eu utilizava a glicose como fonte de energia, o que eu utilizo para fazer o HIIT? No HIIT você precisa de uma energia muito rápida ali, porque é um tiro muito intenso, tem que estar disponível rápido, o seu corpo vai utilizar a creatina como fonte de energia. E o nosso estoque de creatina no corpo ele é pequeno, né? Então o seu corpo vai utilizar rapidamente um pouco de creatina que tem ali, e por isso o treino de HIIT é um treino que você consegue sustentar muito pouco. Então ele é predominantemente utilizando o sistema de fosfagênios, porque rapidamente esse estoque acaba e rapidamente a gente entra em fadiga e acaba a nossa energia para fazer esse tipo de treino. É um tipo de exercício muito bom, que a ciência está mostrando cada vez mais o valor que esse tipo de exercício nos traz, tanto para o emagrecimento, tanto para o ganho de condicionamento físico, que
pessoas que querem melhorar a saúde cardiovascular podem utilizar essa estratégia do HIIT como uma boa estratégia para ter melhoras e melhores adaptações no sistema cardiovascular, também é muito interessante. Eu sei que é bastante informação, isso aí é conteúdo de faculdade, isso aí a gente aprende no primeiro semestre da faculdade, mas tem muito profissional de educação física por aí que não sabe essas coisas aí. Se tu perguntar na academia, tem alguns que não vão saber te responder. Agora você sabe tudo. E se você ficou na dúvida, eu vou te entregar aqui o resuminho detalhado para que você não deixe de aprender e não deixe de botar na sua prática para melhorar os seus treinos. Dá uma olhadinha no resumo. Então tá aqui o nosso resumo bem fácil, bem simples de entender, conforme o nosso combinado lá no início do vídeo. Treino aeróbico, sistema oxidativo, utiliza a gordura como fonte de energia, longa duração no exercício, né? A gente já está em repouso utilizando esse sistema, e quando a gente faz o exercício, ele é um exercício contínuo. Então é aquela esteira que você sobe e fica caminhando por um tempão, numa intensidade de baixa a moderada, numa frequência cardíaca até no máximo 70%. Já o treino anaeróbico, ele é glicolítico, ele utiliza a glicose como fonte de energia, ele tem uma curta duração, porque ele é intervalado, então são intervalos de 2, 3 minutos, né? A gente tem uma intensidade moderada a alta e a frequência cardíaca ela vai ficar ali entre 70% e 90% da frequência cardíaca máxima. Já o HIIT, ele utiliza o sistema de fosfagênio, creatina fosfato, e vai ter uma duração muito curta, intervalo curto também, ali de 30 segundos, 20 segundos, porque é muita intensidade muito alta para frequência cardíaca mais de 90% da frequência cardíaca máxima. Beleza, Renato, entendi tudo, mas agora me fala qual que é o melhor exercício de cardio. Desses três aí, qual que eu devo fazer? Bom, o ideal é que se a gente quiser ter uma boa saúde cardiovascular, se a gente faz exercício para melhorar a nossa saúde, para a gente se manter mais longevos e assim com melhor disposição no dia a dia, para todas as nossas tarefas, né, para melhorar a nossa saúde como um todo, o ideal é que a gente fizesse os 3 tipos de cardio. Que a gente fizesse o contínuo de vez em quando, principalmente caminhadas como um lazer ativo, sair para fazer atividades, caminhadas ao ar livre, enfim, que a gente fizesse na academia pelo menos uma vez por semana um treino intervalado, que a gente dá uns piques, umas corridas para melhorar esse condicionamento físico cardiovascular, de vez em quando colocar um HIIT pós-treino para a gente também melhorar mais ainda esse nosso condicionamento cardiovascular, que a gente pudesse utilizar todos esses tipos de treino para melhorar o nosso condicionamento físico como um todo. O importante seria a gente fazer isso. Ah, Renato, mas na minha semana não cabe, não tem como eu fazer isso, eu já faço musculação, já é difícil conseguir conciliar tudo. Bom, você pode, em determinado treino, né, esse mês você faz só o treino intervalado. No mês que vem você tem um HIIT na sua ficha. No próximo mês você vai fazer só uma caminhada, um treino de corrida contínua no final dos seus treinos de musculação. Você pode trabalhar com todas essas opções e sempre fazer um pouquinho de cada um para estar sempre melhorando o seu condicionamento físico de várias maneiras. Se você tem dificuldade em montar o seu treino, montar a sua ficha de treino, você pode deixar nos comentários ali que você precisa de ajuda, que eu tenho uma consultoria de treinos online que pode te ajudar, e aí a gente monta a melhor estratégia conforme o teu dia da semana que você vai treinar, os horários que você tem disponível, a quantidade de horários que você tem, a gente pode encaixar isso conforme for a melhor opção para você. Então deixa nos comentários ali que você tem interesse, que eu entro em contato contigo para a gente conversar sobre essa consultoria. Deixa seu like, não esquece que ajuda o canal a crescer. Um beijo e eu te espero nos próximos vídeos.